Paula Lacerda, eu sou curadora aqui da Casa de Cultura Euclides da Cunha de São José do Rio Pardo. A Casa Euclidiana, eu costumo dizer que ela tem uma história assim, digamos que do avesso, né? Geralmente se constrói um espaço e desse espaço se constrói os movimentos culturais, né? Daí acontecem as grandes histórias, né? Aqui em São José a história foi diferente. Aqui nós começamos com o movimento euclidiano no ano de 1912 e depois em 1946 foi criada a Casa Euclidiana. Então este ano a casa está completando 80 anos de fundação, né? A cidade tem 161 anos, desses 161 anos, 80 anos, a Casa Euclidiana fez parte e faz parte dessa história de uma forma importantíssima dentro da formação cultural e da própria identidade e memória da população riopardense. O movimento euclidiano ele começou por conta do grande escritor, né, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, muitos acham que ele é de São José do Rio Pardo, que ele nasceu aqui em São José, mas na realidade ele é de Cantagalo, uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, e ele veio para cá por conta de uma das diversas, né, profissões que Euclides da Cunha tinha. Ele era engenheiro, trabalhava na Superintendência de Obras do Estado de São Paulo, e a cidade, cortada pelo Rio Pardo, tinha uma certa dificuldade, digamos assim, de fazer o escoamento de café de um lado da cidade para o outro lado da cidade. Então, o prefeito da época solicitou da superintendência a construção dessa ponte. O Euclides da Cunha, que trabalhava no local, né, na superintendência, foi designado como supervisor dessa construção. E um outro engenheiro, que já morava aqui na cidade, foi designado como engenheiro, né, responsável pela nossa ponte. Os trabalhos foram iniciados, a ponte ela veio da Alemanha, né, foi a primeira estrutura metálica, na realidade, que chegou no Brasil. Só que nesse mesmo período que que Euclides da Cunha teria que supervisionar a construção da ponte, ele foi convidado pelo jornal Estado de São Paulo para ir cobrir a Guerra de Canudos. Ele foi convidado pelo Júlio de Mesquita, né, para ir cobrir a Guerra de Canudos. E então ele pediu licença dos trabalhos enquanto engenheiro e foi para Canudos. Quando ele retornou, ele estava descansando na fazenda do pai dele, e aí ele viu uma nota no jornal que a ponte daqui havia emborcado. E aí sim começa de fato o vínculo do Euclides da Cunha com São José do Rio Pardo, porque ele, enquanto uma pessoa super responsável, né, ele se sentiu, digamos que até culpado, né, no sentido de eu teria que ter supervisionado, eu não consegui, né, e aí aconteceu essa tragédia. E aí ele pediu para a Superintendência de Obras para que ele próprio então viesse para São José e reconstruísse a ponte metálica. E assim começou o vínculo dele com São José do Rio Pardo. Ele veio para a cidade, morou onde hoje é a Casa Euclidiana, durante 3 anos junto com a família dele. E aí aqui nós falamos assim que ele construiu 2 grandes obras, né? Nós falamos assim que são irmãs gêmeas, que é a ponte metálica e junto o livro Sertões, que é uma das principais obras da literatura brasileira. A Casa Euclidiana ela foi criada em 1946, quer dizer, muito tempo depois da vinda de Euclides da Cunha, né? Ele morou aqui de 1898 a 1901. Né? Neste período, outros moradores passaram por aqui. Porém, neste mesmo período, com a criação do movimento euclidiano e com a ampliação dele, né, criou-se um movimento interno entre os euclidianos da cidade da necessidade de ser criado um espaço onde abrigasse, claro, tudo que seria referente a Euclides da Cunha e ao próprio movimento euclidiano, porque até então existia uma comissão de festejos euclidianos, foi criado o Grêmio Euclides da Cunha, mas nada com uma sede própria. Então houve esse movimento da própria criação da Casa Euclidiana. E aí até que com o Honório de Silos, junto com 2 grandes nomes, né, da intelectualidade do Brasil, que é o Guilherme de Almeida e o Cassiano Ricardo,
eles se movimentaram em prol da criação de um espaço que abrigasse não só o acervo, mas também que fosse a cabeça central da realização mesmo do movimento euclidiano, em consequência da Semana Euclidiana, que tinha sido criada ali em torno de 1938. E aí, com todo esse movimento, resolveram, por que não a casa onde o escritor morou junto com a família? E aí, assim foi criada a Casa de Cultura Euclides da Cunha, né? E aqui abriga um maior acervo referente a Euclides da Cunha no Brasil e no mundo. Então, quando nós falamos assim, vou pesquisar sobre Euclides, sobre a Guerra de Canudos e sobre os demais assuntos, né, que se referem ali a alguma pesquisa euclidiana, a referência é a Casa Euclidiana. Nós temos mais de 10 mil documentos catalogados, nós temos fotos originais, cartas de Euclides da Cunha, nós temos a parte da biblioteca mesmo, que são também mais de 10 mil livros aqui tombados em torno, né, da obra de Euclides da Cunha. Então, e esse acervo ele foi constituindo por própria doação mesmo dos pesquisadores, né, da época, né? Às vezes as pessoas perguntam como que chegou até aqui, por exemplo, a roupa dos soldados ou as roupas dos canudenses, porque aqui é uma referência no que diz respeito a tudo, né, sobre Euclides da Cunha e a Guerra de Canudos, né? E como eu falei, os demais assuntos. Então, por isso que nós temos um rico acervo aí que as pessoas podem ter, inclusive, acesso a pesquisas aqui na Casa Euclidiana.